Atenção emissoras. Em 5 segundos, formação de rede para o programa Assunto Federal. Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 31 de março de 2025. Semana começando com muita informação e prestação de serviço aqui no seu Assunto Federal. Eu sou Luciano Seixas e fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. No streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente vai direto para o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. Amanhã começa abril e a conta de luz segue com a bandeira tarifária verde. Isso significa que os consumidores de energia elétrica não terão custo adicional nas contas de luz no mês que vem. Desde dezembro de 2024, a bandeira tarifária permanece verde, o que, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, reflete as condições favoráveis de geração de energia no país. E tá chegando a hora que eu tanto esperava, e acho que você também, né? A partir de amanhã, a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda já pode ser acessada pelo gov.br. Claudimário Carvalho tem as informações. A partir desta terça-feira, 1º de abril, quem tem conta nível prata ou ouro no gov.br já pode acessar a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda. A Receita Federal prevê que mais da metade dos contribuintes utilizem a ferramenta este ano. O serviço agiliza o preenchimento da declaração ao permitir que o contribuinte apenas revise os dados já cadastrados. Algumas novidades incluem informações sobre contas no exterior e o fim da obrigatoriedade de preencher o título de eleitor. Além disso, quem usa a declaração pré-preenchida e escolhe receber a restituição via Pix pode ter prioridade no pagamento. Para garantir segurança, o governo alerta: a senha gov.br é pessoal e não pode ser compartilhada. Atualmente, mais de 165 milhões de brasileiros já utilizam a plataforma para acessar serviços digitais públicos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O presidente Lula retornou ao Brasil no último sábado, depois de uma semana intensa de agendas no Oriente. Em um dos seus últimos compromissos, o Seminário Empresarial Brasil-Vietnã, o presidente defendeu um crescimento na balança comercial entre os dois países e um acordo entre o Mercosul e o país do Sudeste Asiático. Lula ressaltou que essa parceria é capaz de impulsionar setores estratégicos e promover o desenvolvimento equilibrado. Vamos ouvir um trecho do que disse o presidente. O Brasil será a porta de entrada do Vietnã para a América Latina. Nosso desafio principal é diversificar o comércio, contemplando produto de maior valor agregado. Promover o comércio e os investimentos é a melhor forma de gerar emprego, renda e dignidade para a nossa sociedade. Mais de 500 municípios já se inscreveram no programa Prefeitura Mais Digital. Você já ouviu falar dessa iniciativa? É que o governo oferece serviços digitais gratuitos para cidades com até 30 mil habitantes. Stefânia Lima tem os detalhes. O programa Prefeitura Mais Digital, lançado em fevereiro, recebeu mais de 500 prefeituras inscritas, sendo que 24 formalizaram contratos de adesão e 18 já utilizam ativamente pelo menos uma das ferramentas disponíveis. A iniciativa do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, oferece serviços digitais gratuitos para cidades com até 30 mil habitantes. Segundo a estatal, o objetivo é modernizar a gestão pública e facilitar o acesso da população a serviços digitais.
Entre as ferramentas oferecidas estão agendamentos online, armazenamento em nuvem e assinaturas digitais seguras. Os municípios que ainda não aderiram têm até o dia 30 de abril para realizar a inscrição no Prefeitura Mais Digital. Para participar do programa, as prefeituras devem acessar o site campanhas.serpro.gov.br/prefeitura-mais-digital e preencher o formulário. A adesão garante acesso gratuito às ferramentas por até 24 meses. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. E a Estefânia volta agora com notícia do meio ambiente, porque o BNDES e a Petrobras firmaram hoje uma parceria para reflorestar a Amazônia, utilizando a contratação de créditos de carbono. Vamos ouvir. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e a Petrobras firmaram nesta segunda-feira um protocolo de intenções para recuperar áreas degradadas na Amazônia, o programa Profloresta Mais. A iniciativa é inédita e prevê a contratação de créditos de carbono gerados a partir de restauração florestal na Amazônia. A meta, segundo o BNDES, é restaurar até 50 mil hectares e capturar 15 milhões de toneladas de carbono. A fase inicial prevê um edital para a contratação de 5 milhões de créditos de carbono. O investimento será de 450 milhões de reais, com a geração de 4.500 empregos. BNDES e Petrobras elaboram a minuta do edital e do contrato de compra de crédito de carbono e estão fazendo uma consulta ao mercado. As empresas interessadas em participar devem enviar um e-mail para profloresta@petrobras.com.br. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. E o Brasil fechou fevereiro com saldo positivo de 432 mil empregos com carteira assinada, segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, né? Vamos saber mais com Luana Karen. Assim que completou 18 anos, Arthur Victor Quaresma foi atrás de um emprego com carteira assinada. Como já tinha trabalhado como menor aprendiz em um mercado de Brasília, bateu na porta do antigo empregador e foi contratado como repositor. É muito importante, uma garantia, né? Qualquer coisa que eu precisar comprar já tem um emprego garantido para pagar parcelado, tudo. 13º, tem tudo aí. Em fevereiro foram gerados 431.995 postos de trabalho com carteira assinada no país. É o melhor fevereiro e a maior variação absoluta na geração de empregos desde o início da série histórica do novo CAGED, em 2020. O saldo foi positivo em todos os setores da economia analisados, com destaque para o setor de serviços, que criou mais de 254 mil postos de trabalho. O resultado também foi positivo em 26 das 27 unidades da federação, sendo que São Paulo, Minas Gerais e Paraná foram os estados com maior número de empregos criados. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que o resultado vem após muito trabalho do governo. Nós estamos com um programa de reindustrialização, ou seja, nós estamos motivando que a indústria se prepare para produzir os equipamentos de saúde em vez de importar. Nós estamos com todo o debate sobre a transição justa, climática, motivando investimento. É resultado de muito trabalho. Esse conjunto de ações, políticas públicas, das legislações, das reformas que o Congresso aprovou, essa é a repercussão. No acumulado do ano, foram abertas 576 mil novas vagas de emprego, quase 100 mil a mais do que no mesmo período do ano anterior. E a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua, realizada pelo IBGE, confirma a alta de empregos formais no país. Segundo o levantamento, a quantidade de trabalhadores com carteira assinada ultrapassou 39 milhões no trimestre encerrado em fevereiro, número recorde da série histórica iniciada em 2012. O rendimento mensal dos trabalhadores também teve resultado recorde, alcançando R$ 3.378, e é um dos reflexos da redução da informalidade no país, de acordo com Adriana Berengui, coordenadora da pesquisa. Se por um lado houve retração do trabalho informal, houve uma expansão do segmento formal da ocupação e, sendo um dos reflexos dessa participação, é o registro do crescimento do rendimento. Ao todo, no acumulado do ano, os dados da PNAD mostram que a população ocupada no país, que inclui os formais e os informais, se aproximou dos 103 milhões de trabalhadores,
um crescimento de 2,4% em relação ao ano anterior. Reportagem Luana Karen. E o governo federal negou que estivesse fazendo uma ação hacker contra o Paraguai. Vamos entender com a Estefânia Lima. O governo brasileiro negou nesta segunda-feira qualquer envolvimento em ação hacker contra o Paraguai. O Itamaraty afirmou que não há medidas de inteligência contra o país vizinho. A declaração veio após uma reportagem do portal UOL, também publicada nesta segunda, afirmar que a operação foi criada no fim do governo passado e teria continuado na gestão atual. O governo Lula rebateu e disse que a ação foi suspensa em março de 2023, quando tomou conhecimento do caso. O governo destaca ainda que, naquele momento, o atual diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Luiz Fernando Correia, estava em processo de aprovação no Senado Federal e que só assumiu o cargo em maio de 2023. Em nota, o governo reiterou o compromisso com respeito e o diálogo transparente como elementos fundamentais nas relações diplomáticas com o Paraguai e com todos os parceiros do Brasil na região e no mundo. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. E os medicamentos sofreram reajuste a partir de hoje, mas o reajuste médio no preço dos medicamentos é o menor desde 2018. Lademir Filipim. O reajuste médio permitido por lei aplicado ao preço de medicamentos será de 3,83% em 2025. Esse é o menor percentual desde 2018. O índice foi aprovado por lei federal e ficou abaixo da inflação acumulada no período de 5,06%. O percentual foi divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos nesta segunda-feira, dia 31. Pela legislação brasileira, a CMED deve publicar anualmente uma resolução com o índice máximo de reajuste no preço dos medicamentos. A medida visa proteger os consumidores de aumentos abusivos e, ao mesmo tempo, compensar eventuais perdas do setor farmacêutico. Busca-se, portanto, um equilíbrio para a continuidade do fornecimento de medicamentos no país. A medida não tem impacto automático no valor dos medicamentos para o consumidor. Com a publicação da resolução, cada fornecedor será responsável por fixar seus preços de acordo com suas estratégias diante da concorrência. Contudo, deverão ser respeitados os limites legais. Os preços dos medicamentos no Brasil são regulados por força de lei, por um modelo que estabelece o preço máximo que pode ser cobrada por produto. A farmácia não pode vender o medicamento por um valor maior do que o seu preço máximo, mas é comum os consumidores comprarem com descontos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. O FNDE repassou 3 bilhões e 400 milhões de reais para a educação básica. É a terceira parcela do Fundeb. Os repasses federais seguem um cronograma e vão ser creditados de forma mensal até janeiro de 2026. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, autarquia vinculada ao Ministério da Educação, liberou 3 bilhões e 100 milhões de reais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação para estados, Distrito Federal e municípios. A ação garante investimentos na educação básica pública. Os repasses federais seguem um cronograma conforme portaria e vão ser creditados de forma mensal até janeiro de 2026. A complementação da União para este ano está estimada em 56 bilhões e 500 milhões de reais. De acordo com o governo federal, os recursos podem ser utilizados para transporte escolar, infraestrutura, material didático e remuneração dos profissionais da educação, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. E agora, casa própria. Um residencial em Salvador, capital baiana, vai receber 300 unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Vladimir Filipim volta com essa notícia pra gente. O residencial Zulmira Barros, em Salvador, na Bahia, vai contar com 300 unidades habitacionais na modalidade Entidades do programa Minha Casa Minha Vida. O empreendimento recebeu 49 milhões de reais do novo PAC. Neste momento, 60% das obras foram concluídas. As moradias devem ser entregues até o final deste ano. Ao todo, o governo federal vai entregar quase 90 mil unidades habitacionais do programa no estado da Bahia. Aproximadamente 5 bilhões de reais vão ser investidos no empreendimento. A capital baiana também vai receber o veículo leve sobre trilhos, o VLT, que está em construção. O planejamento prevê ainda a entrega de 8 institutos federais. Cada centro educacional vai receber 25 milhões de reais de investimentos do novo PAC. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O ícone brasileiro João do Pulo, que já foi recordista mundial no salto triplo, medalhista olímpico e tetracampeão pan-americano no triplo, entrou para o livro dos heróis e heroínas da pátria. Claudimário Carvalho conta pra gente. O nome de João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, agora faz parte do livro dos heróis e heroínas da pátria. A lei que oficializa a homenagem foi publicada nesta segunda-feira, 31, no Diário Oficial da União. Natural de Pindamonhangaba, João do Pulo marcou o atletismo mundial. Em 1975, quebrou o recorde mundial do salto triplo nos Jogos Pan-Americanos do México e superou a marca anterior em 45 centímetros. Ganhou 2 medalhas de bronze olímpicas e brilhou em competições internacionais. João trabalhou desde a infância, serviu no Exército e encontrou no esporte um caminho de transformação. Em 1981, um acidente interrompeu sua carreira e levou à amputação de sua perna direita. Mesmo assim, seguiu na vida pública, foi deputado estadual e deixou um legado no esporte e na política. Com a inclusão no livro dos heróis e heroínas da pátria, João do Pulo se junta a Ademar Ferreira da Silva, outro grande nome do salto triplo brasileiro. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E você sabe que dia é hoje? 31 de março. Lembra alguma coisa? Dia em que o golpe de Estado no Brasil em 1964 aconteceu, completando hoje 61 anos com a deposição do presidente brasileiro João Goulart, era o chamado Jango. Pelas redes sociais, o presidente Lula afirmou que hoje é dia de lembrar a importância da democracia, dos direitos humanos e da soberania do povo para escolher nas urnas seus líderes e traçar o seu futuro. Lula disse ainda que não existe, fora da democracia, caminho para que o Brasil seja um país mais justo e menos desigual. Não existe justiça sem a garantia de que as instituições sejam sólidas, harmônicas e independentes. Lula termina afirmando que esta é uma trajetória que continuará seguindo sem nunca retroceder. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E para este último dia de março, vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país com o Vladimir Filipim. Roda a previsão aí, Zé. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 31 de março de 2025. Região Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta segunda-feira sol entre muitas nuvens, com os termômetros registrando mínima de 19 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 45%. Cuiabá, no Mato Grosso, fica com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 26 e a máxima 33 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 45%.
Região Nordeste. São Luís, no Maranhão, apresenta tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura marca a mínima de 25 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 100% a 70%. Antônio Almeida, no Piauí, festeja aniversário com muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. A temperatura oscila entre 23 e 32 graus. A umidade do ar é de 90% a 50%. Região Norte. Belém, no Pará, tem tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 33 graus. A umidade do ar é de 97% a 80%. Codajás, no Amazonas, comemora aniversário com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 33 graus. A umidade do ar é de 80% a 60%. Região Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro tem sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar vai de 90% a 40%. Fartura em São Paulo festeja aniversário com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 35 graus. A umidade do ar é de 80% a 30%. Região Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 90% a 50%. O município de Encantado, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 35 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 31 de março de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Aproveito para mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje. Parabéns para Antônio Almeida, no Piauí, Codajás, no Amazonas, Fartura, em São Paulo e Encantado, no Rio Grande do Sul, que completam mais um ano hoje. Vamos ver aqui no nosso Comunica BR como é que o governo federal está chegando aí na sua cidade. Antônio Almeida, no Piauí, tem quase 5 mil habitantes, é uma cidade pequenininha, né? E o governo federal está lá investindo em infraestrutura. Tem aqui uma informação do programa Luz para Todos. 127 novas ligações foram feitas lá em 2023-2024. 127 ligações no programa Luz para Todos. E no PAC Seleções, Antônio Almeida teve um empreendimento aprovado, sendo que para educação, Antônio Almeida ganhou agora um ônibus escolar zerado. Codajás, no Amazonas, Bolsa Família, posicionamento aqui de fevereiro de 2025, 4.330 famílias foram beneficiadas no mês de fevereiro, com recebimento em média de R$ 753 por família, quase 754. Aí você fala, como é que é a composição? Tem o básico inicial, aí depois, por exemplo, está bem especificado aqui, eu vi lá numa outra aba que eu abri lá do Comunica BR, porque tem novidade em tudo quanto é lugar, né? 2.690 crianças de 0 a 6 anos, beneficiadas com 150 a mais, que entram aí no básico do Bolsa Família. 4.210 crianças entre 7 e 18 anos, né, crianças e adolescentes, e 296 gestantes, entra R$50 a mais por cada um desses no benefício do Bolsa Família para estas famílias. E destas famílias que recebem o Bolsa Família lá em Codajás, 84%
são chefiadas aí por mulheres. Também tem o Auxílio Gás aqui, 745 famílias foram beneficiadas em Codajás com o Auxílio Gás neste mês de fevereiro. Fartura em São Paulo. Agronegócio lá tem 10 contratos fechados com R$4.120.000 em crédito concedido. E a agricultura familiar via Pronaf tem 4 contratos com R$223.000 em créditos concedidos. Também por lá acontecendo o Programa Aquisição de Alimentos, o PAA, que o governo federal compra diretamente do pequeno agricultor. 4 agricultores familiares forneceram alimentos para o programa no município neste mês de fevereiro. Encantado, no Rio Grande do Sul, lá tem o lema Vencerás pelo Trabalho. Tá aí, tomara que o trabalho esteja bem por lá, né? O Desenrola Brasil, olha só, 228 pessoas em Encantado foram beneficiadas pelo programa Desenrola Brasil na faixa 1, que são aquelas pessoas que têm renda bruta mensal de até 2 salários mínimos ou estão inscritas no CAD único. 60% são mulheres, né? E teve 410 contratos negociados no geral, sem ser só nessa faixa 1, também no Desenrola Brasil. O valor original era de R$1.170.000 e o valor negociado foi de R$233.560, o que representa um descontão, hein? 80% de desconto para quem conseguiu utilizar o Desenrola Brasil em Encantado, no Rio Grande do Sul. Você também pode saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. É só jogar na internet Comunica BR. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E agora vamos saber como estão os preparativos para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que acontecerá em novembro em Belém, no Pará. O foco principal do evento é o engajamento global para gerar acordos climáticos. Roda aí, Zé. Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima. O governo brasileiro realizou nesta segunda-feira uma apresentação detalhada sobre os preparativos para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que será sediada em Belém do Pará entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025. A embaixadora Lilian Moura, negociadora-chefe do Brasil para Clima, e o secretário Walter Correia, responsável pelos aspectos logísticos, explicaram como será organizado o maior evento ambiental do planeta. Como novidade, o Brasil promoverá uma ampla mobilização pública, como explica a embaixadora Lilian Moura. É uma novidade que o Brasil está propondo para engajar todos os setores das sociedades internacionais. Serão realizados eventos durante um ano em diversos locais do mundo, não apenas no Brasil, para que pessoas que normalmente não participam dessas reuniões passem a participar dessas discussões, das sociedades entenderem como que o fenômeno mudança do clima atinge os seus cotidianos e participarem da busca, de soluções ou da agilização dessas soluções. Por fim, haverá a cúpula de chefes de Estado nos dias 6 e 7 de novembro, antecipada em relação ao evento principal para facilitar a logística. Ainda no aspecto de logística, o secretário Walter Correia explicou que o evento ocupará o Parque da Cidade, uma área de 500 mil metros quadrados que foi um antigo aeroporto e que se tornará um legado para Belém após a COP. O espaço será dividido entre a Zona Azul, onde ocorrerão as negociações oficiais em 6 grandes pavilhões, e a Zona Verde, aberta ao público para eventos paralelos. A estrutura está em fase final de licitação e incluirá um centro gastronômico. Com a alta demanda por acomodações em Belém, onde diárias chegaram a valores absurdos, Walter Correia informou que o governo brasileiro anunciou medidas emergenciais. 2 navios de cruzeiro estarão atracados no porto de Outeiro, a 20 minutos do local do evento, oferecendo até 4.000 cabines que atenderão as delegações. Para resolver o desafio da hospedagem, o governo trabalha em várias frentes, como uma plataforma oficial de reservas que deve entrar no ar na primeira quinzena de abril. A plataforma de hospedagem será lançada, esperamos já fechar esse processo até a primeira quinzena próxima agora, de abril. Já teremos uma plataforma oficial, onde poderemos fazer já credenciamentos e emergências
melhor disponibilidade da rede hoteleira e de outros. Essa plataforma também vai fazer a gestão sobre os imóveis privados também, de todos os outros imóveis, com exceção dos navios. Os navios vão ter uma plataforma específica, porque já tem um modelo mundial de atuação que sai um pouco dessa lógica das nossas plataformas regulares das COPs. O secretário Walter Corrêa também explicou que a segurança será garantida por um esquema integrado entre forças de segurança estaduais e federais, aproveitando a experiência brasileira em grandes eventos, como a Copa do Mundo e o G20. Eu não tenho a menor dúvida em dizer que será o local mais seguro da América Latina nesse período. Então teremos segurança aérea, segurança cibernética, segurança marítima. Então todos os locais de áreas críticas, né, como energia elétrica, abastecimento de água, entre outras. Então esse modelo já foi trabalhado, já foi feita toda uma matriz de responsabilidades e agora estamos detalhando os projetos tático-operacionais de cada uma dessas áreas. Em relação ao atendimento de saúde, Walter Corrêa disse que todos os participantes terão acesso à saúde de forma gratuita pelo SUS, em caso de emergência. O transporte contará com voos extras para Belém e um sistema de ônibus fará a ligação entre os navios, hotéis e as zonas do evento. A Vila de Líderes, onde ficarão hospedados os chefes de Estado, será construída ao lado da Zona Verde. Com expectativa de receber entre 30 e 40 mil credenciados de aproximadamente 130 países, a COP30 em Belém promete ser um marco na agenda climática global, além de deixar um importante legado de infraestrutura para a capital paraense. O secretário Walter Corrêa reforça que a COP não é um evento festivo, mas um momento crucial para avançar nos acordos internacionais. Nós estamos dizendo aqui no próprio Brasil que não é um momento festivo. Como eu disse, é um momento bastante de tensão, bastante de negociação. Temos que sair com acordos e com projetos de médio e longo prazo, um financiamento que não deu certo ainda. Essa discussão lá em Baku, que foi remetido para Belém, de 1,3 bilhões de dólares anuais. De Brasília, com informações da COP30, Leandro Molina. Boletim COP30, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br. Assunto Federal. O Prosa Rural dessa semana apresenta as principais recomendações de manejo do café cultivado em sistema irrigado no Cerrado. E o convidado para falar deste tema é o pesquisador Adriano Veiga, da Embrapa Cerrados. Vamos ouvir. Vem aí, mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa. Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, amigo ouvinte, está começando mais um Prosa Rural. Venha com a gente, porque tem muita informação de qualidade da Embrapa para você. Eu sou Jorge Macal e hoje vamos apresentar as principais recomendações de manejo para quem produz café irrigado no Cerrado do nosso Brasil Central. O nosso amigo ouvinte já deve saber muito bem que a cultura do café irrigado está em crescimento no Cerrado do Brasil Central. Mas para que os cafés produzidos na região possam ter o sabor e a qualidade que encantam os brasileiros e o mundo, os produtores precisam seguir algumas recomendações de manejo desenvolvidas pela Embrapa e parceiros. Para falar sobre esse tema, nós convidamos o pesquisador Adriano Veiga, da Embrapa Cerrados. Ele conversa com o jornalista Breno Lobato. Um dedo de prosa. Adriano, fale sobre a cafeicultura no Cerrado do Brasil Central. Qual o potencial de exploração e o alcance de produção esperado? O bioma Cerrado pode representar cerca de 25% do território nacional. Em termos de cafeicultura dentro desse bioma, abrangendo vários estados, pode chegar a 40% do total produzido no país.
Em termos de Brasil Central, compreendendo apenas as regiões do Distrito Federal, Noroeste de Minas, assim como alguns municípios do estado de Goiás, representa uma pequena parcela de produção, mas com potencial de exploração, aumento de área produzida, alcance de altíssima produtividade associada à qualidade do produto. Dessa forma, buscando mercados diferenciados com preços diferenciados. Isso porque a região é caracterizada por um clima bastante favorável, onde se tem temperaturas altas durante o dia, amenas durante a noite, muito em função de altitudes superiores, muitas vezes superiores a 1.000 metros, relevos planos onde é possível e passível do emprego de alta tecnologia, desde o plantio até a colheita, principalmente em grandes áreas, dessa forma com possibilidade de redução de custos. Ao mesmo tempo que representa uma região onde pequenos produtores, agricultores familiares inferiores aí a 5 hectares estão em plena expansão, buscando também mercados diferenciados. E como é a qualidade do café produzido nessa região? Ela é comparável à das regiões produtoras tradicionais do Brasil? Em relação às espécies e às opções de cafés para os produtores de diferentes níveis tecnológicos a serem cultivadas no Brasil Central, a pesquisa mostra que ambas as espécies comerciais cultivadas ao redor do mundo possuem alta capacidade de exploração e grande potencial para alcance de elevadas produtividades associada à qualidade do produto dentro de um sistema irrigado de produção. Para os cafés arábicas, a pesquisa tem mostrado que, além das cultivares tradicionais como catuaís, cultivares mais modernas de parceiros de pesquisa como arara, aranãs e obatã são excelentes escolhas. Dentro da espécie Coffea canephora, na variedade botânica Conilon, a Embrapa Cerrados, em parceria com a Embrapa Café, está desenvolvendo e finalizando um processo para um futuro próximo lançamento de uma cultivar chamada BRS Primalta. É uma cultivar clonal composta por 9 clones. Ao mesmo tempo que, para a opção da variedade botânica Robusta, são recomendados também clones de parceiros de pesquisa da Embrapa Rondônia. Então são excelentes opções para o cultivo no Cerrado do Brasil Central. Quais são as espécies e opções de cultivares de café recomendadas para a região? Quanto às espécies a serem exploradas na região do Brasil Central, ambas as espécies comerciais produzidas no mundo são passíveis de serem exploradas e opções para serem cultivadas com o uso de um sistema de irrigação. Dessa forma, ambas as espécies possuem potencial para alcance de alta produtividade associado à qualidade do produto obtido. Em termos de cafés arábicas, a pesquisa mostra recomendações além para os cafés, as cultivares catuaís, também as cultivares arara, aranãs e obatã, passíveis de alcance de altíssimas produtividades médias. Em termos de Coffea canephora, a Embrapa Café, juntamente com a Embrapa Cerrados, tem como opção uma cultivar chamada BRS Primalta, que é um conjunto de clones de cafés conilons adaptados a altitudes a 1.000 metros, assim como também cafés da variedade botânica robustas, recomendados pelos colegas e parceiros de pesquisa da Embrapa Rondônia. Obrigado, Adriano, por essas informações iniciais. Perceba, amigo ouvinte, que o café dessa região do Cerrado, que abrange o Distrito Federal, Goiás e o noroeste de Minas Gerais, tem um grande potencial de expansão, inclusive com a participação de agricultores familiares. E o produtor tem à disposição cultivares das duas espécies comerciais para uma produção irrigada de alta produtividade e qualidade de bebida. Mas vamos continuar essa prosa que vai ficar ainda mais interessante. Agora o pesquisador Adriano Veiga vai falar sobre alguns desafios e recomendações para a cafeicultura irrigada no Cerrado, como a ocorrência de pragas e doenças, bem como o manejo da adubação e os demais tratos culturais. Com a palavra, o Breno Lobato, que continua a entrevista com o pesquisador. Quais são as principais pragas e doenças da cafeicultura praticada no Cerrado do Brasil Central? Quanto à ocorrência de pragas e doenças na região do Brasil Central, para ambas as espécies comerciais, que são os cafés arábicas e também os cafés robustas e conilons, existem duas doenças de grande importância, que é a ferrugem foliar
ou ferrugem alaranjada, que precisa ser observada principalmente para cultivares susceptíveis de arábica, como os catuais, e também para os clones de cafés conilons. A cercosporiose seria uma outra doença de grande importância que precisa ser acompanhada e pode aparecer tanto nas folhas quanto nos frutos, acelerando a maturação e prejudicando o rendimento final. Em relação às pragas, mais especificamente para arábicas, o bicho mineiro tem sido a principal praga, necessitando de um controle principalmente no período seco, que vai de abril até outubro. O controle deve ser antecipado. E a broca dos frutos, ela pode atingir tanto cafés arábicas quanto conilons e robustas, também de grande importância, de grande severidade, podendo causar danos diretos nos grãos, prejudicando assim até a qualidade de bebida. E como é feito o controle dessas pragas e doenças? Quanto ao controle das pragas e doenças, é importante que se adote um controle integrado. Dentro desse controle, é importante que a primeira escolha, a primeira opção, seja adotar cultivares mais tolerantes ou resistentes a pragas e doenças. No caso de cafés arábicas, já existem cultivares mais modernas, onde é possível associar alta produtividade com alta tolerância a doenças. Da mesma forma que para os cafés conilons e robustas, adotar clones com essa tolerância. Dessa forma, vai existir uma redução no uso de defensivos químicos. No caso de pragas, principalmente o bicho mineiro em cafés arábicas e a broca dos frutos para ambas as espécies, ainda se faz o uso de controle químico, que deve ser adotado da melhor forma, da forma mais eficiente, e isso pode ser associado a controles culturais, como no caso da broca, fazer uma colheita bem feita, bem realizada, não deixando frutos na lavoura. Em relação ao manejo com a adubação e os outros tratos culturais, quais são as principais recomendações da pesquisa? Dentro do sistema de produção irrigada no Cerrado, a pesquisa tem gerado informações importantes e recomendações técnicas que podem ser adotados e servir de opções para produtores de diferentes níveis tecnológicos. Associado ao uso da irrigação por algum sistema adotado, é importante que a adubação e a nutrição de plantas esteja equilibrada, sabendo que as plantas, dentro desse sistema irrigado de produção, podem alcançar altas produtividades e visando produtos de alta qualidade de bebida, é importante que a dose, a fonte, o momento seja ideal para o uso das adubações. Dessa forma, existem recomendações técnicas desde o plantio, passando para a lavoura em formação e também as lavouras em produção. Associado também, é importante um manejo que serve de opção para o produtor, principalmente para grandes áreas, o uso de alguma cobertura nas entrelinhas dos cafés, para ambas as espécies comerciais. O uso de alguma espécie de braquiária também pode ser recomendado. Dessa forma, algumas vantagens foram observadas, como o aumento de matéria orgânica, aumento de carbono no solo, associado ao controle de plantas daninhas e a redução do uso de herbicidas, dentre outros. Muito bem, informações importantíssimas trazidas pelo pesquisador da Embrapa Cerrados, Adriano Veiga. Mas o programa ainda não acabou não, minha gente. Você já ouviu falar da estratégia de estresse hídrico controlado? Pois o pesquisador Adriano Veiga volta para falar sobre o uso dessa estratégia, do estresse hídrico controlado, para garantir a uniformização da florada e dos frutos. Ele vai destacar as vantagens dessa tecnologia incrível. É com você, Adriano. Pitacos da hora. Outro manejo ou tecnologia a ser adotado como opção para produtores de diferentes níveis tecnológicos seria o estresse hídrico controlado, desenvolvido em parceria da Embrapa Cerrados com a Embrapa Café, nas pesquisas financiadas pelo consórcio Pesquisa Café. Essa tecnologia ou manejo, ela consiste em fazer a suspensão ou corte da água no período de inverno. O produtor ele vai fazer uso do sistema de irrigação ao longo do tempo, com os parâmetros hídricos e técnicas adotadas, e ao final do período de junho, por cerca de 60 dias, e esse período ele pode ser variável entre regiões, entre tipo de solo, até mesmo com a cultivar adotada. Após cerca de 60 dias, do final de junho até o final de agosto ou no máximo início de setembro, que é quando as temperaturas começam a se elevar demais às temperaturas máximas, é necessário retornar à água de irrigação. De acordo com o sistema
adotado, sistema de irrigação adotado, recomenda-se a volta de cerca de 40 milímetros o mais rápido possível que o sistema comportar. Essa técnica vai fazer com que gere uma uniformidade de florada. Após o retorno da irrigação, as flores abrem por completo. A consequência dessa tecnologia, no ano seguinte, no período de colheita, é possível obter uma maior maturação dos frutos, atingindo até mesmo acima de 80%. A consequência disso é uma redução do uso da água, redução de energia, redução do custo, redução de operações de colheita, entrada na lavoura e a possibilidade de obtenção de cafés especiais com preços diferenciados. Obrigado mais uma vez, Adriano Veiga, da Embrapa Cerrados, pelas preciosas recomendações. A Embrapa Cerrados, unidade de pesquisa da Embrapa, está localizada em Planaltina, no Distrito Federal. E se você quer saber mais detalhes sobre o tema que acabamos de apresentar, leia a publicação Recomendações Técnicas para o Cultivo Irrigado do Café Canéfora no Cerrado. Tem também uma outra publicação, Coeficientes Técnicos para a Irrigação do Cafeeiro no Cerrado. Você pode baixar essas duas publicações gratuitamente no endereço www.embrapa.br/publicações-e-bibliotecas. Publicações aqui é sem o tio e sem o cedilha. O nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Cerrados. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, basta ligar pra gente. 61 é o DDD. Telefone 3388-9933. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural fica por aqui. Um forte abraço e até o próximo programa. Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Este programa é uma produção da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Roteiro e entrevistas, Breno Lobato. Edição de roteiro e apresentação, Jorge Macal. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Cerrados. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Momento Serviço. Atenção, você que pretende fazer o Exame Nacional do Ensino Médio esse ano. O período para pedir isenção da taxa do Enem começa no dia 14 de abril. Os candidatos podem solicitar gratuidade até o dia 25. Claudimário Carvalho. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, divulgou o cronograma para a solicitação de isenção da taxa do Enem 2025. O prazo começa em 14 de abril e vai até o dia 25. Tem direito à gratuidade estudantes do terceiro ano do ensino médio em escolas públicas, ex-alunos da rede pública ou bolsistas integrais da rede privada com renda de até um salário mínimo e meio, além de inscritos no Cadastro Único e no programa PED-MEIA. Quem teve isenção em 2024 e faltou nos 2 dias de prova precisa justificar a ausência para obter a gratuidade novamente. O resultado das solicitações será divulgado em 12 de maio. Recursos poderão ser enviados até o dia 16, com resposta final no dia 22. O Enem é a principal porta de entrada para a universidade no Brasil e também pode ser usado para ingressar em instituições de ensino em Portugal. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E agora a gente te atualiza sobre os pagamentos liberados hoje. Vamos lá? A Caixa depositou hoje os últimos pagamentos do mês de março do Bolsa Família para os beneficiários com NIS de final 0. Também foi depositado o incentivo matrícula do Pé de Meia para os estudantes nascidos em janeiro e fevereiro. É uma parcela única de R$ 200 para alunos do ensino médio regular da rede pública e do ensino médio da educação de jovens e adultos. Amanhã é dia dos estudantes nascidos em março e abril receberem esse incentivo aí, incentivo matrícula do Pé de Meia. E essa é para a população ribeirinha do Pará e do Amazonas. Saiu o cronograma de quando a agência Barco da Caixa vai estar aí na sua região, hein? Na Ilha do Marajó, no Pará, a agência já chegou hoje, em Limoeiro do Ajuru, e segue ao longo do mês de abril para São Sebastião da Boa Vista, Oeiras, Curralinho, Gurupá e Bagre. O barco fica disponível das 9 às 3 da tarde, 9 da manhã às 3 da tarde, até o dia 30 de abril, hein? Agora você fica sabendo do cronograma para o Amazonas no Caixa Notícias. Caixa Notícias. Atenção, você que está esperando a agência Barco da Caixa chegar às cidades ribeirinhas do Amazonas. O percurso e as datas de abril saíram. A embarcação vai atender 8 localidades ribeirinhas do Amazonas neste período, com os serviços de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais como FGTS, Seguro-Desemprego, Bolsa Família e INSS, entre outros serviços, com exceção de movimentação de dinheiro em espécie. Confira agora o cronograma e anote a data em que a Caixa vai estar mais perto de você. No dia 1º e no dia 2, a embarcação estará em Beruri. Já nos dias 3 e 4 de abril, a agência Barco Chico Mendes estará em Anamã. Entre os dias 7 e 9, será a vez da população de Manaquiri receber os serviços. Nos dias 10 e 11, o atendimento será em Careiro da Várzea. Já dos dias 14 a 16, os moradores de Barcelos vão ser atendidos com os serviços Caixa. No dia 17 de abril, a embarcação estará em Novo Airão, enquanto no dia 28, os serviços serão oferecidos à população de Alvarães. A última parada do mês será em Uarini, com atendimentos nos dias 29 e 30. Nestas datas, o horário de atendimento é das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para outras informações, acesse caixa.gov.br. E o prazo para a entrega do relatório anual da aquicultura foi prorrogado até 30 de abril. Claudimário Carvalho. O Ministério da Pesca e Aquicultura estendeu até 30 de abril o prazo para envio do relatório anual de produção da aquicultura em águas da União. O prazo original terminaria nesta segunda-feira. O documento é obrigatório para todos os aquicultores com contratos de uso em águas da União. Além de garantir o cumprimento das obrigações contratuais, os dados ajudam o Ministério a monitorar e planejar políticas para o setor. Os interessados devem preencher o relatório online no site sinal.mpa.gov.br. O não envio pode gerar penalidades. A atividade de aquicultura consiste no cultivo de peixes, crustáceos, moluscos, algas, répteis e anfíbios em ambientes controlados ou semi-controlados, como tanques, rios, lagos ou mar. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Termina hoje o prazo de inscrições no novo PAC Seleções. É a oportunidade que os prefeitos têm para colocar no papel o que a cidade mais precisa. O projeto vai passar pela seleção e pode ser contemplado com recursos do PAC. Olha aí a oportunidade. Lucília Araújo. Termina nesta segunda-feira, dia 31, o prazo para inscrição da segunda etapa do novo PAC Seleções. Prefeituras, governos estaduais e empresas privadas de serviços públicos podem enviar propostas pelo portal Transfere.gov para acessar recursos do Orçamento Geral da União. O programa destina quase 50 bilhões de reais para projetos em áreas como educação, saúde, mobilidade e infraestrutura social e inclusiva. O Ministério da Educação vai investir na construção de 500
200 creches e pré-escolas e na compra de 1.000 ônibus escolares pelo programa Caminho da Escola. Já o Ministério da Saúde vai financiar 945 novas unidades de saúde e a aquisição de equipamentos para unidades básicas de saúde, ambulâncias e unidades odontológicas móveis. O programa também inclui investimentos em abastecimento de água, esgotamento sanitário, urbanização de favelas e prevenção de desastres naturais. As inscrições devem ser feitas pela plataforma gov.br/transferegov. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. E você vai saber agora o que esperar do tempo neste outono. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aponta uma estação sem influência de El Niño e Laninha e com altas temperaturas para o Brasil. Roda aí o Minuto Ciência, Zé. Minuto Ciência. O Brasil já está no outono e a previsão para o período é que a estação seja sem influência dos fenômenos El Niño e Laninha e com altas temperaturas. É o que aponta a previsão climática conjunta do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, Instituto Nacional de Meteorologia e Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. A reunião foi realizada na última semana. Segundo Fábio Rocha, meteorologista do INPE, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o outono é uma estação de transição, com previsão para este de 2025, com chuvas abaixo do normal. Chuvas abaixo da média em grande parte do Brasil Central, interior do Nordeste, praticamente toda a região Sudeste e ainda Paraná e interior de Santa Catarina. O noroeste do Rio Grande do Sul também fica nessa igual condição, bem como o sul da região norte, principalmente o estado de Rondônia, sul do Amazonas, sul do Pará e o estado do Tocantins. No entanto, são esperadas chuvas acima da faixa normal climatológica, que é essa média de 30 anos, no setor norte da região norte do Brasil, principalmente no Amapá, norte do Amazonas, norte do Pará, Roraima e também no norte do Maranhão, Piauí e Ceará. Então, chuvas acima da média nessas áreas. Por outro lado, em algumas áreas, como Rio Grande do Sul, parte aí também do Ceará, do Rio Grande do Norte, e do Amazonas e do Acre, e tem iguais chances das chuvas ficarem dentro da climatologia, acima ou abaixo. Fábio Rocha detalha ainda como as temperaturas devem se comportar no outono. Os modelos climáticos indicam, praticamente em todo o Brasil, temperaturas acima do normal, especialmente no interior da região Nordeste, no Brasil Central, incluindo o sul da região Norte também, e também no norte de Minas Gerais e norte do Espírito Santo. No Rio Grande do Sul também há grandes chances das temperaturas ficarem acima da média. Em algumas áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e também no centro-sul do Brasil, chances aí das temperaturas também ficarem acima do normal. Uma pequena área aí entre o sul de Minas, o oeste mineiro, Triângulo Mineiro, norte de São Paulo, parte do Mato Grosso do Sul, no Acre e sudoeste do Amazonas, as chances das temperaturas são de ficarem dentro dos valores climatológicos, né? O meteorologista também ressaltou sobre a atenção para o período prolongado de seca, que pode provocar incêndios, e para os cuidados que as pessoas devem ter com o ar mais seco, em especial para pessoas mais sensíveis, como alérgicos, crianças e idosos. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Vamos lá, e agora uma última notícia. Nesse dia 31 de março, que marca aí os 61 anos do golpe militar no Brasil, a gente já falou disso aqui no programa de hoje, né? Pois bem, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania divulgou uma análise inédita sobre as vítimas da ditadura militar no Brasil. A maioria era jovem, estudante e ligada a organizações políticas, segundo dados do Observatório Nacional dos Direitos Humanos. Faz sentido, né? O pessoal que reagiu, né? Aquela situação de tomada de posse na marra, né? O levantamento considerou os 434 casos reconhecidos pela Comissão Nacional da Verdade. O período mais violento foi entre 1969 e 1978, com 351 mortes e desaparecimentos. Segundo o governo, o estudo busca auxiliar políticas de direitos humanos e investigações sobre os desaparecidos. Os dados na íntegra desta pesquisa, desta análise inédita sobre vítimas da ditadura militar no Brasil, estão disponíveis no site observadh.mdh.gov.br.
E assim estamos chegando ao final de mais um Assunto Federal, mas amanhã tem mais, hein? Estaremos de volta às 4 horas da tarde com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4 da tarde. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.